fim de um escuro corredor. Papel, jornal, fazendo às vezes de vidraça. Quarto mirim que só tem cheiro de bolor. Eu vivo assim, em cada esquina, uma ameaça. Não peço nada, eu não quero me envolver. Na rua, em cada cara, uma desgraça. Há tanta gente procurando esquecer que a vida é à toa, a morte chega e tudo passa. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado. Prazer, meu nome é Valentina, sou presidente aqui da UMES. Eu queria dar as boas-vindas aí para quem está vindo no nosso terceiro dia de Memórias do Palco. E reforçar aqui, toda semana estou vindo aqui para reforçar o convite para que vocês venham nas próximas semanas também, que a nossa programação tá super 10, certo? Eu queria desejar boa noite para vocês e falar para vocês aproveitarem o dia de hoje. Hoje a nossa convidada aqui é a Helena Inês. E aí, como debatedora, a gente também vai ter a Helena Albergaria para ajudar a gente nessa conversa que a gente vai ter. E aí, enfim, aproveitem bastante. E hoje a gente vai ter a leitura encenada de um filme, diferente aí das outras semanas, das próximas também, que é o filme O Grito da Terra. Então é isso, gente. Aproveitem a noite e participem do debate também.
da terra. Trata dos conflitos agrários no sertão do Nordeste brasileiro, filmado no distrito de Bonfim de Feira de Santana, no ano de 1964, em Feira de Santana, Bahia. É uma crônica rural, com a força da trilha de Fernando Luna e atrizes e atores da própria região, como queria o diretor Oney São Paulo, que fez um filme-poema, cinema de força dramática, um depoimento quase documental sobre a vida do sertanejo sem amparo. No rastro de obras como Vidas Secas, o 15, Cabra Marcado para Morrer e Pedro Páramo. Vozes dos camponeses perdidas no tempo. São pés, mãos, peles desfeitas na putrefação, ossos que se confundem, a poeira do chão e do tempo. Restos dos que viram traídas no início do século passado a sua luta pela libertação, mergulhados agora na desesperança e no vazio. Opressores e oprimidos são aqui igualados no desespero do desamor que atinge a todos, indistintamente. Palavras de João das Neves sobre Pedro Páramo, uma tragédia latino-americana, ou como o Cabra Marcado para Morrer, ou o Grito da Terra. Lá se tem tudo. Lá tem comida, tem dormida, tem até passagem de volta. Besteira, menino. Besteira. Ninguém no mundo quer nada com um sertanejo, nem com quem morre de fome. Ontem mesmo mataram um homem aqui. Ninguém vai tomar conhecimento. Ele não tinha nenhuma esteira para cair morto. Seu
vida. Do meu barro, primeiro veio o homem. De mim veio a mulher. E veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e veio a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Eu sou a telha da coberta do teu lar. A mina constante do teu poço. Eu sou a espiga generosa de teu gado. E certeza tranquila ao teu esforço. Eu sou a razão de tua vida. De mim vieste, pela mão do Criador. E a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal. Tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação. Eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão da tua casa. E um dia bem distante, a mim, tu voltarás. E no canteiro materno do meu seio tranquilo, dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes seremos. O cântico da terra, Cora Coralina. Alô? Agora sim. E agora, só para dar um gostinho, a gente vai assistir um trecho do filme A Mulher da Luz Própria, de Sinai Sganzerla. Depois a gente começa o debate. Oi, boa tarde, boa noite. Podemos agora ler o texto. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar.
Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu faço para o filme. Uma biografia, o lugar onde nasceu, onde ela estudou, os filmes que ela fez. Será isso suficiente para dizer quem é Leni Inês? O amor que ela dedicou na vida a algumas pessoas. Será isso suficiente para se entender uma pessoa? Nasci na Bahia, sou nordestina, mulher e nordestina, tendendo duplamente para o marginal na sociedade, para o secundário, para o mal entendido. Nasci em plena guerra. Meus antepassados, por parte de pai, foram os engenheiros responsáveis pela construção do elevador Lacerda. Meu avô materno fundou no interior da Bahia a cidade de Pojuca. Atualmente é uma das cidades mais violentas do Brasil. Meus pais eram muito amorosos. Minha mãe era uma santa. Dizer, como é que Leninha tem uma mãe tão santa, porque Leninha era bem diabrada. Mas isso me fez ter uma ligação com os injustiçados. E é a eles que eu realmente amo. Meu pai foi meu companheiro de farras. Ingressei na alta sociedade, no High Society. Fui convidada para um concurso de Miss Bahia. E os organizadores desse concurso, Diários Associados, me ofereceram para eu escrever uma coluna social. E aí eu assumi esse pseudônimo, Crista. Eu falava muito de artistas, de um grupo de artistas que eu estava naquele momento conhecendo, pintores, amigos meus. E então deu uma melhorada, assim, uma aliviada, né, numa crônica social tradicional.
aí foi aberta a Escola de Teatro da Bahia, eu fui conhecer a Escola de Teatro. Imediatamente no teatro, de cara me identifiquei com a profissão. Jamais poderia ter sido a de atriz, que naquela época também estava ligada ao que eu sempre fui, dançarino. Canalizou esse movimento do corpo, sair do mundo branco e entrar na arte. Teatro da Universidade da Bahia foi uma formadora de pensamento. Martim Gonçalves era o diretor da Escola de Teatro. Me deu possibilidades de brilhar em Salvador. Boa noite de novo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Memórias do Palco. Queria agradecer a presença de todos. Bom, a nossa convidada da noite de hoje se formou na Escola de Teatro da Universidade da Bahia no início da década de 60. Em sintonia com os novos tempos que se abriam. Logo, ela estava na tela com a marca dessa revolução. E qual seria essa revolução? Criar uma arte cada vez mais brasileira, que falasse das nossas histórias, dos nossos problemas, que contasse dos nossos personagens. No caso dela, mulheres que ganharam voz, gesto e atitude. Com uma atuação crítica e verdadeira, ela fez história no cinema e no teatro. E para nos inspirar e contar um pouco de sua experiência em mais de 40 filmes em sua carreira, eu queria chamar para subir aqui ao palco Helena Inês. E para fazer os comentários na noite de hoje, eu queria convidar a atriz e pesquisadora de teatro épico e dialético na Companhia do Latão, Helena Albergaria.
Bom, gente, hoje é a noite das Helenas, né? Vocês também podem me chamar de Helena, se quiserem. Que lindo, e é só agradecimento de eu estar aqui com vocês. Que coisa linda, viu? É um prazer enorme, uma honra. Realmente, o teatro me formou e me forma a cada momento. E é maravilhoso, né, eu falar disso. E respondendo a Helena, uma pergunta que ela me fez: quem é aquela pessoa, aquela deusa, como ela disse, que aparece no início do filme? É a Salomé, de Martim Gonçalves, um grande gênio injustiçado. Eu acho que também é um dos meus momentos importantes. Nesse momento é esse, de levantar este nome dessa pessoa maravilhosa, com Hélio Eschbauer, não é? Foram os dois, né, que iniciaram tudo. Então, é isso. Esse teatro humano, contemporâneo, baseado em nomes estrangeiros, mas profundamente brasileiro. Não, é um teatro stanislavskiano, brechtiano, e eu estou aqui com vocês para o que vocês quiserem conversar. É isso. E muitíssimo obrigado ao Ney, que foi o primeiro que me fez o convite, a vocês que têm esse teatro maravilhoso, lindo, organizam esse evento incrível, né? Com esse antecessor Pitanga. O Antônio Pitanga aparece comigo no início desse filme, sentado ao meu lado, junto com Glauber também. E é uma das pessoas, realmente, eu acho incrível estar aqui sendo depois dele. É isso. Mais uma vez, obrigada, Helena, e a todos e todes. Não é? Beijos. Helena, antes, só para a gente esquentar um pouquinho a nossa conversa, você conta nesse filme, que a gente acabou de assistir, que, na filmagem do Grito da Terra, você teve contato com as ligas camponesas. Eu queria que você começasse um pouco contando desse filme e também comentasse como que era a relação da arte com as lutas populares, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria começar parabenizando, né, esse grupo lindo. E eu, chegando aqui um pouco antes, e encontrei eles no final, tocando, e me convidaram várias vezes para eu ir ao camarim, né, por delicadeza, e eu disse: não, eu vou ficar até o fim. Então, foi uma surpresa enorme, né, ser uma espécie de homenagem ao Grito da Terra, esse filme tão importante. Parece que hoje é de falar de pessoas importantes, como o Ney São Paulo, né, que foi uma figura mítica e desapareceu na ditadura, né, com uma doença grave, na prisão, uma pessoa inteiramente do bem, não é essa coisa terrível. Então, falar dele é altamente emocionante também. E é isso. Não sei o que dizer mais, está entendendo? E, então, o Grito da Terra foi o começo das ligas camponesas, mas elas já existiam, né? Foi o início, foi bem o início mesmo. E elas já eram o pavor do Kennedy, né? O pavor foi exatamente pelas ligas camponesas, né, que houve esse medo terrível desse país gigantesco se tornar comunista, né? E aí foi que veio mesmo a coisa do golpe. Então, foi um momento extremamente importante. Eu achei também bonito que fala de atores inteiramente, sim, mas não inteiramente camponeses. Haviam atores profissionais. Ele também prezava a profissão, por exemplo, como eu, não é? E outros que trabalhavam no filme. E, então, existia esse respeito dele também pela profissão, não era uma coisa que teria que ser um filme assim. Existia uma abertura de pensamento. O Ney era uma pessoa fantástica e que teve muito pouca divulgação. Um dos motivos, que eu acho, é o grande sucesso do Glauber. Não é? E ele começou junto com Glauber, menino, tudo menino. A escola de teatro é antes do ano 60. No ano 60, eu já era protagonista da escola de teatro, era atriz profissional da escola de teatro, né? Trabalhando com diretores americanos. Era uma escola extremamente luxuosa.
e é de uma esquerda internacional, né? Onde nós estudávamos Brecht, e Brecht ainda vivo, né? Com 57 anos. Então, isso foi antes dos anos 60, foi algo realmente precursor de toda uma geração de teatro e música, não é? Daí, essas pessoas todas que foram colegas e parceiros nossos, né? Meninos que começaram a aprender teatro e arte, não é? Com a Escola de Teatro da Universidade da Bahia, com esse grupo, com João Gilberto, tudo muito integrado. Então, é de uma importância imensa essa escola, imensa. E era uma o Pitanga era da sua turma? Hein? O Pitanga era da sua turma, que ele apareceu na foto ali? Era. Pitanga era exatamente da minha turma. Tinham uns alunos de uma turma anterior a nós, e tinha a nossa turma. E Pitanga eu conheço de muito, muito próximo, né? Extremamente próximo. E eu estive com ele a semana passada no Rio. Ele foi ao meu aniversário e nós demos um brinde à Lúcia Rocha, não é, que foi praticamente uma cria. Ela criou a Pitanga, a mãe do Glauber, né? Ele trabalhava com ela. Olha que coisa preciosa. Uma pessoa como Pitanga, com esse talento extraordinário dele para várias coisas, inclusive para dirigir um filme agora, né? Com 80 e tantos anos, ele dirige o primeiro filme. Não é? É muito impressionante. E ele trabalhava com Dona Lúcia Rocha, tá entendendo? Era como irmão do Glauber. Era muito interessante. Queria passar a palavra, então, para a Helena fazer os seus comentários, e aí depois a gente pode bater um papo. Helena e Inês, se quiser responder também. E a gente fica aqui, nesse Helena. Bom, primeiro queria te agradecer pelo convite, agradecer a todos pela presença, dizer que eu estou muito feliz e muito nervosa de estar falando aqui. A Helena Inês é uma deusa para mim. É uma paixão da minha vida há muitos anos. Quando eu era adolescente, eu vi o Padre Moça, foi a primeira vez que eu te vi. Foi no Padre Moça, e meu pai alugou o VHS, o videocassete, e falou: você vai ver a maior atriz do Brasil. E aí ele pôs o Padre Moça e, enfim, foi uma paixão instantânea. Eu devia ter 14 anos, sei lá. E depois vi tudo da Helena, eu acho. Acho que bastante coisa no teatro também. Então, eu estou muito nervosa, sou apaixonada por esta deusa do amor. E queria dizer que eu fiquei pensando, estava desde a semana passada, falei para a Rebeca, eu fiquei escrevendo coisas, e eu queria ter juntado, mas não tive a felicidade de transformar meus pensamentos soltos numa dissertação, num pensamento que corre. Infelizmente, não consegui. E aí eu propus para a Helena que, como ficou em tópicos, deu falar um tópico e, se ela se sentir à vontade de comentar. Então, Helena, voltando ao passado, né, como eu conheci Helena é a pessoa mais bonita que eu conheço, não é? E uma generosidade à altura, né, da beleza. E foi um encontro incrível mesmo. E a mãe dela, um amor total. Sobre o pai, eu não sabia dessa observação. Estou sabendo agora. Então, é isso. Eu só agradecer. Uma mulher extraordinária de teatro, né? Casada com um homem de teatro da maior importância. Faz uma dupla com ele, né? Tem filhos incríveis, saindo da adolescência. Não é? É uma poderosa mulher. É lindo ela ser brasileira. É isso. Muitos parabéns, viu, Helena? Muitos, muitos parabéns. Agora você me matou, né, Helena? Agora estou aqui, o pó vai levantar aqui e começar a falar. Muito obrigada. Bom, uma das observações que eu fiz, pensando muito na sua trajetória,
E a gente tem duas paixões em comuns, que é o Brecht e a Marilyn Monroe, que apenas parecem antagônicos, mas são dois espíritos livres, combatentes da injustiça, que é a merda desse mundo, a história da luta de classes entre os homens, duas pessoas que estão do lado certo. A fera oxigenada da Marilyn e o Bertolt Brecht, dois tops de pessoas. Eu queria perguntar, vocês conhecem um pouco Baal, que é um personagem do Brecht, que foi das primeiras peças do Brecht, é o Baal, o associal. Então, que é uma figura desse cara, que é um poeta e que odeia a sociedade. E alcoólatra, e grande poeta, um espírito altamente livre, mas com muito poder de destruição. E muito machista, o personagem, né? Esse do meu ponto de vista, né? E o Brecht sentia que o Baal tinha uma carga que podia ser reacionária. E o Brecht passou, foi uma das primeiras peças da vida dele, e ele passou até a morte dele reescrevendo o Baal. Era um personagem que ele achava muito importante, com o qual ele se identificava, Brecht. Então, esse é o Baal. O meu prólogo vem no seguinte sentido. Eu acho que a Helena tem personagens que têm a ver com um Baal feminino, um Baal mulher, que vem a Janete Jane, do Bandido da Luz Vermelha, a Ângela Carne e Osso, da Mulher de Todos, e a Sona Silk, a fera oxigenada, de Copacabana Mon Amour. Mas o fato desse Baal reencarnar numa mulher lindíssima e abusada e agressiva, e reencarnar nessa mulher no terceiro mundo, do meu ponto de vista, dá uma força revolucionária muito maior para essa personagem hedonista. A Sônia Silk, ela ataca sempre se defendendo. Aqueles que são vítimas dessa mulher, da Sônia Silk, merecem morrer. O mundo ficaria muito melhor sem essa gentalha que ela destrói. Um grande exemplo disso está no Copacabana Mon Amour. E aí é isso. Esse primeiro apontamento. É bem interessante isso que você falou, Helena. Não é? Porque Baal foi o primeiro filme que eu fiz como diretora. Não é? Rogério morreu e eu fiquei com esse legado, com o roteiro dele na mão, que era que ele há 10 anos trabalhava, tinham 700 páginas, eu tinha que fazer uma adaptação, fiz Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, com Ney Matogrosso, e, antes disso, eu estava 2 anos fazendo uma peça, que é Os Sete Afluentes do Rio Ota, uma das peças que entrou no Guinness, né, ficou mais tempo em cartaz, foram 4 anos que nós íamos fazendo. E aí fiz esse filme. Escolhi o Baal. O Baal é um personagem altamente destrutivo, né, de grande charme, mas mata as mulheres. Ele mata, ele é culpado da morte das mulheres. Ele arrasa, ele é um abusador extremo, não é? O Baal é um monstro, um total monstro. E é macho, não é? É macho. Eu não acho que eu tenha alguma coisa do Baal, mas vivia e precisei colocar para fora a existência desse Baal muito próximo e que também me seduzia. Nesse sentido, você tem toda a razão. Não é? Existia uma sedução pelo Baal. Eu me lembro da Simone Spoladori chorando aos prantos e dizendo que não conseguia fazer a cena que ela fazia no Baal, né? De tão terrível que era. Era terrível, aquele personagem genial do Brecht.
Né? Brecht é uma coisa que corre, assim, um tipo, corre como Stanislavski, que também são os dois. Eu estou sempre com dois. Não é? E, sim, o que é mais que eu posso dizer sobre Baal é isso, é que eu não me sinto como ele. Agora, a Marilyn, realmente não tem jeito. Agora estão preparando uma mostra grande, uma mostra imensa, e que tem também os filmes que eu gosto, em Belo Horizonte. Aí o primeiro eu dei de 1959, que foi Quanto Mais Quente, Melhor. Né, um filme com Marilyn. Eu vejo Marilyn como uma das maiores atrizes do mundo, né? Ninguém olha melhor do que ela. Não é de matar. Eu acho um gênio que me influenciou muitíssimo no teatro. Essas peças que eu fiz com Martim Gonçalves, aquele retrato com a cabeça para trás que o Pierre Verger fez, não é, na ópera dos Sextos Tons, né? É um personagem que o Kuznets, ali está Eugênio Kuznets, o grande Eugênio Kuznets, o mestre stanislavskiano, e que escreveu depois no livro dele que, quando eu entrava, havia uma luz. Era realmente, eu só entrava. Eu fazia uma putinha, tinha talvez 2 palavras, assim. E era um elenco extraordinário. Imagine estrear com Kuznets, que prazer. Lina Bobardi, né? Ali sentada com Martim Gonçalves, como vocês viram. Não é uma coisa, no momento que é uma meninada da Europa estudar no Brasil, como Pierre Verger, né, iam encantados com essa civilização africana, e onde estava surgindo uma cultura inclusive ancestral e sofisticadíssima, né, e rica, porque era uma associação mantida pela Rockefeller Center. Então, tinha muito dinheiro, era tudo do melhor. Pela primeira vez no Brasil teve ciclorama, né? Nós assistimos, né? Pitanga e eu, meninos, vimos ciclorama antes de todo mundo. Tem que agradecer, é isso. E é isso. E a Marilyn é isso mesmo. Só que Marilyn é uma vítima. A Sonia Silk, sim, mas eu reinventei a Sonia Silk. A Sonia Silk é também uma vítima, e também não é. Não é porque ela quebra tanto, ela esculhamba tanto, né, que valeu mesmo. Mas eu reinventei em Ralé, num filme que eu dirigi com o Ney Matogrosso, em que eu faço a Sonia Silk xamânica. A Sonia Silk, muitos anos depois, vitoriosa completamente. Aí a minha outra apontamento tem a ver com coisas que eu fiquei pensando sobre os seus filmes, que você assina também como diretor e roteirista, e que eu acho que tem a ver já com como você é autora também dos filmes, quando você está como atriz. Porque o jeito como você mostra o seu corpo, o jeito que a Sonia Silk revida toda a violência, assim, é autoral, né? É um corpo que está dizendo uma porção de coisas além do discurso de palavras, né? Mas aí eu fiquei pensando que, quando eu fui rever, minha filha viu pela primeira vez A Alegria à Prova dos 9. A Rosa, minha filha, ela tem 19 anos e para ela estão muito fortes as questões feministas, e a Rosinha fez o seguinte comentário sobre A Alegria à Prova dos 9. Uma das primeiras cenas da Alegria tem uma violência que se comete contra o corpo de uma mulher. Ela é violentada por dois caras ali. E a minha filha falou assim: parte de crescer e ser mulher é perceber que você tem um corpo e que você vai ouvir de todo mundo que ele não é seu, que esse corpo não te pertence e que ele é motivo constante de constrangimento. E no filme tem
essa ideia do corpo ser motivo de vergonha e do corpo estar ao alcance dos outros, o corpo da mulher, tem uma virada na Alegria à Prova dos 9, que vira isso do avesso, que é a mulher reivindicando o seu corpo. A vergonha é de quem viola. A vergonha é para quem... A vergonha não é nossa, como mulher. A vergonha é do violador. E assim, e o nosso corpo nos pertence como potência de prazer, né? Sim, eu estava pensando, né, no Alegria à Prova dos 9, não sei se vocês viram. É um filme interessante, tem observações interessantes. E essa que a Helena fez, a partir desse estupro, não é? Já que a Alegria à Prova dos 9, o filme parte de um momento extremamente triste e violento, não é? E poucas pessoas observam isso. O Ivan Cabral, muito interessante, é um homem, né? E ele falou exatamente que a Alegria à Prova dos 9 saía de uma tristeza muito grande, né? Então, é isso mesmo que a Helena fala. É o corpo, que o corpo não lhe pertence, é constante. Não é? É constante, porque também existe uma agressão quando o corpo envelhece, entendeu? Existe uma incompreensão, existe sempre uma incompreensão do outro, do corpo. É muito interessante isso, uma temática, né? E não só de violência física, né, de expor ao ridículo uma mulher, né? A Merlin tem uma frase que ela fala para os jornalistas, que ela fala: não me transformem em uma piada. Uhum. Porque tudo que eles podem fazer com aquele ser humano deslumbrante é fazer piada, né? Que é uma violência também, né? Eu acho que o etarismo tem a ver com isso, né? Tem pessoas que tiram de letra isso, não é? Eu, por exemplo, agora estou encantada com Rita Lee, né? Rita Lee, ela manda ver mesmo, né? Ela é ótima. E é isso. Eu acabei também tendo que mandar ver. Eu tenho uma última observação aqui, que entre os meus atores favoritos, você, Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, e aí eu falei: Marcello, me ajuda aqui. Sorteei um pedacinho de um livro dele para vir aqui falar com você. E aí ele tem um capítulo que ele fala: representar é um prazer. Garanto que é uma profissão feita para a gente se divertir. E ele vai falar mal dos atores americanos que ficam pregando o sofrimento, que ele falou só a plateia bem otária, os jornalistas que acreditam que a gente está sofrendo loucamente. Mastroianni falando. Sei, E eu acho que todo o modo da Helena atuar, e dela como diretora e como roteirista, tem a ver com um certo deboche do prazer como revolucionário mesmo, eu acho. E o Brecht falava uma coisa da Helene Weigel, que eu acho muito bonita. Assim, acho que para entender o efeito do distanciamento do Brecht, a grande coisa legal, eu acho, que é ler os poemas dele, principalmente os poemas que ele dedicou a Helene Weigel. E aí ele fala sobre ela, vou citar de memória, assim: ela fazia a mulher do pescador, e embora ela tivesse estudado muitos gestos da mulher do pescador, ela tinha pensamento sobre a mulher do pescador, que ela não dizia para nós quais eram os pensamentos, mas, mostrando o que pensava, nos convidava a pensar. Eu acho que a Helena tem muito isso como atriz. E o que ela mostra para a gente é o escancaramento do prazer e da liberdade como um ato dramatúrgico dessa grande atriz. A gente sabe que uma mulher no terceiro mundo não se movimenta com tanta liberdade. A gente sabe que seus superpoderes talvez não tenham êxitos nas condições brasileiras de terceiro mundo.
mas mostrando que ela pensa seu corpo com prazer. Através dessa audácia, a Helena Inês nos diz: poderia ter sido assim, e certamente assim será. Eu queria abrir também para a plateia poder ter a chance de perguntar e a gente trocar ideias com a plateia. Queria saber se alguém queria fazer uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Claudemir. Obrigado, Helena. Estou aqui desse lado. Obrigado, Helena, por reconhecê-la hoje, né? Porque você é uma dessas figuras emblemáticas que está no nosso cognitivo, mas não está presente, né? A todo momento, mas faz parte da nossa história. Enfim, acho que é uma pergunta um pouco longa, mas uma palavra me chamou a atenção no filme, quando você escreve transmutação. Então, o tema dessa pergunta é transmutar. Tá? Aí vocês falam de Marilyn Monroe, e, por acaso, essa semana, eu vi uma postagem de uma trans falando sobre a Marilyn. E aí ela dizia que a Marilyn criou uma personagem, porque, na verdade, era a Norma, né? Ela sai de Norma para Marilyn, e que era uma personagem extremamente pensada, tá? E que só Marilyn Monroe poderia, no mesmo momento, passar ingenuidade, sensualidade e tesão. Tá? Então, e você, pelo filme, a gente percebe que há uma transmutação de muitas mulheres que saem de uma sociedade fechada, né? Uma elite social, se envolvem com a arte e se transmutam para ser além do que são, né? Uma alma artista. Me lembra Medea. As personagens femininas no teatro são sempre muito fortes. Eu trabalhei com um diretor que dizia: eu não monto Salomé porque Salomé faz brotar em mim o meu feminino, e eu tenho medo do meu feminino. Eu gostaria que você falasse dessa transmutação da mulher para a mulher artista e dessa transmutação da sociedade atual, através da arte e do que você vivenciou. Obrigado. Você quer fazer algum comentário sobre... Teve um determinado momento que a voz ficou meio entrelaçada, que foi no começo, assim, não ficou... no começo ele falou que no filme você escreve transmutação, e daí ele começou a pensar sobre isso. Transmutação, né? É isso exatamente que acontece. Se eu pensar em mim, eu tenho que pensar como uma mutante, não é? Uma mutante, com raízes. É estranhíssimo, né? Uma mutante com raízes parece que pesa mais um pouco, né? Também numa observação que a Helena fez, né? Que havia o deboche, mas existe uma dor imensa nesses personagens. Foi tão grande, tão profunda, não é? Foi tão arrebatadora essa dor da Belair, né? Que eu estava conversando no camarim, né? Que tinha deixado o Hair para fazer a Belair, e que são exatamente esses filmes, né? São filmes icônicos, são, né, filmes que não foram feitos para se ver no cinema, porque a ditadura era imensa, né? Então, uma dor enorme, gigantesca, não é, que eu só vim observar anos e anos depois, né? Década e meia depois, praticamente, né? Quando saí daquele sufoco que foi fazer aqueles filmes. Então, o deboche
não era deboche. Eu achei sempre estranha a palavra deboche, mas é um deboche, né? Como a alegria à prova dos 9 é um deboche, né? Tem uma figura gramatical, né? O xiste, que é uma palavra que vem do alemão, né? E segundo Byung-Chul Han, o xiste é o luxo da mente, né? Quando você já não precisa mais de nada. Ele fala que a poesia japonesa é um xiste, não é? É assim. Os haikai, que a gente acha uma profundidade enorme, foram feitos para se rir, né? Como ele diz, abrir a cara num riso. Então, eu sou muito influenciada por isso. Tá entendendo? Primeiro pelo Oriente, que foi muito forte, né? E depois me interessei, cada vez mais entrei, né, na nossa ancestralidade mesmo, que também é oriental, né? Ela não é ocidental. Não é? Nossos indígenas parecem muito mais asiáticos até, né? Originalmente. E é isso. E gostaria mais de entender o que você falou. Cadê ele? Está ali ainda? Não, saiu, né? Não estou vendo. Gostaria mais de entender, mas você teria que falar mais perto e eu entender melhor. Mas é isso que eu entendi da parte de transmutação. Você quer fazer uma outra observação? Não, o som é meio estranho para mim. Eu acho que você respondeu. Cadê ele? No todo, né? Mas assim, a questão do ser feminino ampliado, tá? Essa transformação, porque a mulher dentro da arte, ela toma um outro potencial além do poder que ela já tem, né? Isso aí. Então, essa transmutação, eu que sou um pouco diretor, quando vejo uma mulher atuando no palco, parece que a cena é feminina, entendeu? Então, essa identificação que eu gostaria que você talvez falasse um pouco. Quer emendar com uma outra? Oi, boa noite, Helena. Meu nome é Camila. E eu queria perguntar um pouco sobre essas 3 personagens que a Helena falou também, que é a Janete Jane, a Ângela Carne e Osso e a Sônia Silk. Eu queria, acho que, saber um pouco mais assim como foi o processo de construção dessas personagens para você e se em alguma medida também no seu imaginário, no seu pensar, se elas se relacionam, porque vendo os filmes assim, elas me parecem mulheres que têm características que se compartilham entre si. Então, mulheres, sei lá, afrontosas, assim, fortes, fazem o que elas querem. E, de uma maneira ou de outra, esse afronte se dá até como um deboche, né? Enfim. E aí eu queria, acho que saber entender melhor como foi para você o processo de construir essas personagens, se foi uma coisa assim dada pelo argumento do filme, ou se foi algo mais construído por você, ou, enfim, em que medida esses 2 processos se equilibram e acontecem. É isso. Então, basicamente, ou principalmente, foi pela dramaturgia, não é? Foi pelo desejo de inserir, né, no cinema brasileiro, no novo cinema que estava surgindo, né? Uma nova forma de atuar, mais livre, não é? Nova, realmente nova, trazendo mais o que somos, não é? E com humor, bastante humor o tempo todo. Era esse o meu desejo, que poderia ter se realizado antes, mas aconteceu com o Bandido da Luz Vermelha, né? Em que eu já era premiada como atriz, já tinha feito O Padre e a Moça, que tinha feito um grande sucesso, inclusive internacional, estreou em Berlim. Mas não me satisfazia totalmente, talvez porque o diretor pedisse coisas que eram perfeitas, de um cinema clássico que eu já conhecia. Então, não tinha o sabor da inovação, né, da transmutação, não tinha.
E era só fazer bem, com qualidade, com emoção, stanislavskianamente, bem, não é muito importante, que eram filmes stanislavskianos, não é? Que procuravam uma naturalidade, se perderam nisso, mas alguns são muito bons, como no caso do Padre a Moça, né? Tanto o Paulo José como a moça estão muito bem, não é? São atuações modernas, extremamente modernas, talvez até o começo assim de atuações modernas. Mas não era o bandido da luz vermelha, que era um personagem incrível, né? Absolutamente incrível, com um diretor absolutamente incrível, não é? Que eu imediatamente vi, depois de muito esforço, porque eu estava na Europa, fui a Cuba, fui à Espanha, e ele tinha me convidado 6 meses antes para fazer o filme, e eu estava quase perdendo o filme. Eu cheguei, o filme já estava na 3ª parte. Mas foi fantástico, as pessoas já me diziam, né, o Serginho Mamberti, né, que era meu colega, já falava, ele é um Orson Welles, o menino é uma loucura. O menino tinha 21 anos, e eu estava velha, tinha 28, né, 7 anos mais velha, não é? Então, aquilo me dava... Mas, imediatamente, no primeiro dia, quando eu vi Rogério dirigindo, eu realmente fiquei encantada. A palavra é essa, eu fiquei encantada. Eu acho que é isso que está em minha frente, está entendendo? Fiquei maravilhada. É como eu digo também num dos filmes, que eu conquistei Rogério, né? Que eu era mais velha do que ele, não é? Mas é isso. E o que foi mais que você perguntou? Sim, foi dramaturgicamente, sim, essa mudança. Foi uma enorme parênteses que eu fiz, não é? Essa coisa da atriz existe em mim desde sempre. É muito estranho. O feminismo às avessas. Talvez isso possa ser chamado de deboche, porque às avessas eu queria ser homem. Até 5 anos de idade eu achei um abacaxi ser mulher, né? Meus amiguinhos todos livres, eu com todas as... Achei um horror ser. E acho que com isso eu fui tirando o meu jeito, um jeito de ser, não é? Uma coisa voluntária. E aí a história do Viada, né? Que eu fiquei com jeito masculino, não é masculino, já pensaram que eu era travesti, está entendendo? Quando eu tinha uns 40 e poucos anos, eu me lembro jantando no lugar, e uma pessoa achava que eu era trans, está entendendo? Então, é muita mutação, é muita, sem parar, né? É isso. Quem vai fazer uma pergunta? Olá, me chamo Rafael. Primeiramente, gostaria muito de agradecer de estar na presença de vocês duas. Amo o trabalho do Latão, Helenas, né? E Helena Inês, nossa, muito obrigado pelas palavras. E o que eu queria falar é mais numa questão de que, recentemente, eu embarquei no estudo sobre Brecht. Eu tive a oportunidade de me formar com o diretor Marcelo Lazarato. E com o Lazarato, ele mostrou para a gente trechos de A Canção de Baal. E o Baal foi um personagem que me encantou de formas muito divergentes, assim, muito exatamente pela sua amoralidade e a forma que o Brecht escreve essa dialética em seus personagens. Então, eu gostaria também de perguntar aqui, também para ambas as Helenas, qual outra peça de Brecht você, além da Canção de Baal, foi determinante e marcante na carreira de vocês, ou montagens que vocês assistiram? Porque, por exemplo, eu lembro uma montagem que foi muito marcante para mim, foi vendo o Círculo de Giz, do Brecht, do Latão, uma montagem muito marcante. Eu gostaria de saber qual outra peça assim, que vocês têm esse vigor, não sei como eu posso dizer. No meu caso, é o método, não é? É todo Brecht.
é pensar como ele, inclusive espiritualmente como ele, né? Ele dizia que era um pássaro voando e outro olhando. É isso que é a interpretação dele, né? Isso é uma visão oriental que ele foi muito influenciado. Brecht foi muito influenciado pelo Oriente e ele percebeu isso do pássaro que olha o outro. É exatamente não é a razão, que seria a razão, a sensibilidade. Você pode dar vários nomes sobre uma emoção que seria cega, né? Então, isso que é muito bom. Ele ensina a pensar. É pensar como Brecht, a arte como Brecht. Muita gente fez isso, né? Godard fez isso o tempo todo, sem nem falar em Brecht, só lá no começo, entendendo? Totalmente brechtiano, não é? É isso, é uma obra que é Brecht. A minha, no caso, como eu penso assim, tá entendendo? Como eu vou morrer assim, como um pássaro olhando o outro, tá entendendo? Com esse distanciamento, eu sou brechtiana, não há a menor dúvida. É isso. Nossa, é impossível dizer melhor. O Brecht está aqui. Falei, vou levar o Brecht para me dar sorte. Aqui é o Teatro Dialético, uma coletânea. Eu peguei o Mastroianni e o Brecht, uma fotinha do Stanislavski e uma da Merlin para me dar sorte hoje. Eu fiz o Círculo de Giz caucasiano e fiz o Senhor Puntilli e seu criado mate, do Brecht. E acho que é isso. Enfim, não vou dizer melhor que isso. Mas aqui no Teatro Dialético, o Brecht fala uma frase tentando explicar, porque uma vez eu vi um muro pichado: Jesus Cristo é joia, o que estraga é o fã-clube. E acho que isso, para o Brecht, é muito verdadeiro também, porque as pessoas dogmatizam muito, põem várias regras que são bastante nada dialéticas. E o Brecht é essa imagem do pássaro que voa e observa o voo. E as pessoas têm muita regra. Então, o Círculo de Giz foi muito importante para mim para fazer. Eu acho que mais até para mostrar para o público, porque é uma peça extremamente emotiva do Brecht. Ele tem rubricas que ele fala: Gruxa chora, não sei quem chora, a pessoa se arrasta no chão de amor por aquela criança e não sei o quê. E acho que as pessoas vinham no fim da peça dizendo: está errado, vocês choram e me fizeram chorar com Brecht. Então, você vê o nível da arrogância das pessoas que são dogmáticas, né? O dogmático é quase aquela testemunha de Jeová que toca a Bíblia embaixo do braço e vem no domingo de manhã. Quer ouvir a palavra? Assim, porque é com bastante nenhuma margem de pensamento livre dialético. E essa imagem que a Helena usou do pássaro mostra o grau de liberdade do Brecht, né? A influência toda oriental dele. E aí tem uma coisa aqui que ele fala aos fãs dele: eu nunca disse nada contra a emoção. Prestem atenção, eu disse que a emoção eleva a razão a outros lugares que a razão não conheceria. E a razão ilumina a emoção em lugares que estariam escuros. É muito bonito, né? Eu estou citando de memória, mas é mais ou menos obrigada isso. Pela pergunta, né? Que a gente pode falar em Brecht. Eu queria só furar a fila rapidinho e fazer uma pergunta aqui para a Helena, que ela estava comentando lá no camarim, que da sua participação no Bicho, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que você fez a mocinha. E eu queria que você contasse um pouquinho como que era o clima assim, de estar fazendo uma peça daquela no meio da ditadura, como que foi contar um pouquinho dessa experiência. Então, é uma coisa linda de eu estar aqui, viu? É a primeira vez que eu venho no Teatro Denoir. Que coisa linda, né? Vocês estão de parabéns. E me veio essa imagem maravilhosa, né? Que nós somos colegas de elenco, né? E ele também era autor, né? De se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E fizemos uma outra peça juntas também, com Benedito Corsi dirigindo. Quer dizer, Denoir é uma pessoa muito querida.
Nessa época, eu trabalhava também, além de já ser profissional, né, estava começando no Teatro Opinião, eu era do CPC da Uni, né? Era uma fase muito incrível, essa do Denoir, muito querida. E estou aqui me sentindo abençoada de estar aqui. Que coisa boa, né? A gente vence, né? A gente vence, é lindo. Boa noite, meu nome é Geraldinho. Eu vim para saborear essa aula das duas Helenas. São maravilhosas. Vocês significam muito para mim. Vocês são grandiosas. Passou a turbulência e viva as Helenas. Obrigado. Obrigado pela paciência comigo nas filmagens. Helena, muito obrigado. Você é doce. Eu fico abismado. Veio prestar atenção na cena, eu fico orando você dirigir. É sensacional. Você se diverte mais que o elenco todo. Parabéns para vocês duas. Obrigado. Muito generosa. Obrigada. Muito obrigada a você, grande ator, pessoa maravilhosa, conhecedor de Antunes. Que coisa fantástica, né, Geraldinho? Tem uma citação da Bíblia, porque por causa de um personagem numa série que eu fiz uma bispa evangélica. E eu sou filha de ateus, marxistas, não fui nem batizada. Aí tive que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e estou muito fã assim, de vários pedaços. Assim. Muito fã de Jesus e tal. E aí eu saquei que o Brecht cita a Bíblia o tempo inteiro. Se tem uma coisa para entender Brecht, tem que ler a Bíblia. Foi mudando. E tem uma parte que ele adora, o Brecht, que ele fala, que ele cita em poemas, que ele fala: a terra onde outrora corria leite e mel, foste expulso, agora chamam-te, que ele cita a Bíblia. E a Helena é pura a terra que corre leite e mel, né? Por isso que a gente assiste ela com tanto prazer. E é muito jovem, muito viva, né? Muito mais do que tudo, do que todos. É impressionante. Menos do que Ailton Krenak, esse é o máximo. Eu estou muito, muito voltada para isso, sabe? Sobre uma nova civilização. Para isso, estou muito, muito, muito voltada. E tenho uma admiração extraordinária pelo pensamento dele. Acho que nós, brancos, estamos num momento dificílimo, não é? Dificílimo. E como ele diz, não quer perdão, quer reparação. Não é? E a gente deve isso. Então, é grave. Eu fiz um filme também que eu fazia uma mãe de santo mestiça, inclusive usei uma peruquinha branca, e todos pretos, pretos e tintos mesmo, né? E eu mestiça, tinha um medo, e eu meio branca, né? Então, tinha um medo, sabe, de desrespeitar, mas foi lindo, foi maravilhoso, e foi um banho, né, dessa cultura extraordinária afro. Não só indígena, como afro, né? Estou muito, muito, muito interessada nisso, em me aprofundar nisso, e no que puder passar em frente, sabe? Passar em frente. Vamos ouvir aí os nossos antepassados, outra maneira de pensar Deus. Eu não sou da Bíblia, infelizmente. Não sou. Conheço muito bem a Bíblia, sou de formação católica estrita, colégio de freira, falando francês de menina, né? Mas não, eu acho interessante, mas não gosto. Não gosto, acho que é um pensamento torto, ocidental. Agora, gosto de Jesus. Jesus eu acho uma graça, entendendo? Mas não gosto dos evangelhos, porque eu não gosto de falar sobre ele, gosto de pensar nele, naquela figura icônica, aquele menino, né? Aquele menino louco. É isso. Aqui, a pergunta aqui na frente. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta, enfim. Eu queria que você contasse um pouco, Helena, sobre como foi atuar durante a ditadura militar, assim, como foi fazer arte durante a ditadura, né? Que, enfim, nas últimas 2 semanas que a gente teve aqui de Memórias,
a questão da ditadura foi assuntos que foram citados e tal, o pessoal comentou um pouquinho, e eu também queria ouvir de você, principalmente sendo uma mulher e fazendo assim papéis que provocavam mesmo durante a época da ditadura. Eu queria que você contasse um pouco como foi passar por isso. E também, aí são para as duas Helenas que eu queria fazer a pergunta, que, olhando para o passado, como vocês enxergam hoje o papel da arte, o papel do teatro hoje, para que a gente consiga transformar mesmo a sociedade, criticar o que precisa ser criticado, enfim, o que vocês acham, como vocês veem esse papel do teatro nisso, né? Porque, enfim, a gente sempre olha para o teatro, e aqui o Memórias do Palco é para a gente relembrar de histórias do teatro do passado, mas também para que a gente consiga pensar no futuro, né? E o que vai ser a arte no futuro e o que é a arte no presente hoje. Então, qual que é o papel hoje da arte, do teatro? Enfim, é isso. Ai, deu uma chiada aqui na caixa. Então, falando, eu sou fã completamente de Helena. Eu conheci o Latão nos primeiros espetáculos. Foi lá que eu conheci André, meu genro querido, com quem eu faço mais de 20 anos teatro, que vocês viram essa atualidade toda, eu fiz com ele. Conheci no Latão. O Latão é realmente extraordinário, além de ser um grande formador de atores, né? Helena, uma grande atriz, né? Um teatro fantástico, engajado, inteligente, bonito. Isso que eu quero dizer também. E que mais? Eu tenho mais alguma coisa? Sobre a ditadura, ela perguntou. Não? Então, minha querida, o problema da ditadura foi grave. Foi grave. Teve 64, né, que a gente ainda tirava tal, que eu era atriz, não é? A coisa era mais ou menos assim. Depois, 68 foi terrível. 68 foi terrível. E eu fui presa antes disso, mas presa por 6 horas apenas, no aeroporto, vindo de Salvador. E por um coronel que era meu cunhado, muito louco, porque achavam que eu era pombo-correio. Aliás, eu falo isso nesse filme também, né, que eu vinha trazendo informações para comunistas perigosos, né? Não era, eu era atriz, simplesmente não era pombo-correio, e era do CPC, esse período. Aí veio sair do Brasil, fui a Cuba, fui convidada pelo ministro de Cultura de Cuba, um Guevara também, uma figura maravilhosa, e gay, engraçado, né, com todo o preconceito que falam, ele era gay. Me convidou na Espanha e eu fui para Cuba. Mas isso aqui eu fiquei meio visada, entendeu? Não, assim, não, era tudo, não se sabia, não era oficial, mas era perigoso, não é? Aí veio o bandido da Luz Vermelha. O bandido da Luz Vermelha, de cara, está entendendo? Que foi em 68, começo de 68, ele estourou a bilheteria, né? Estourou. Ele pagou-se imediatamente, deu 4 milhões de pessoas aqui em São Paulo. Não é? Foi um sucesso extraordinário, calou a ditadura. Eles não puderam fazer nada, ficaram... Aí veio A Mulher de Todos. A Mulher de Todos já foi perigoso. Foi interrompido no meio das filmagens, na galeria aqui, 7 de abril, que era chiquésima na época, tem naquela cena que eu dou os pontapés no estênio. Pegaram na saída, dispersou tudo, foi uma coisa horrorosa, e já tinha aquelas coisas, aquelas imagens de apanhando na rua, amarrado em coisa, que passou para o bandido, porque foi um em cima do outro, né? E aí já era um perigo muito grande. Aí, no caso da Belé, desses filmes que você fala, aí já era terrível. Aí já era uma barra pesada, era a época que desaparecia mesmo. Não adiantava fazer nada, que desaparecia. Era uma barra pesadíssima. Aí o pai do Júlio Bressani, que é militar, era militar, faleceu, general do Exército, falou: se vocês não saírem daqui imediatamente, além de seus filmes serem queimados, vão ser presos. Era uma pessoa generosa que deu esse conselho a gente, entendeu? E aí nós fomos, quer dizer, a parte da ditadura foi afastada daqui, foi terrível. Foi essa história que a Helena está contando, está entendendo, do deserto de Saara.
Foi terrível, está entendendo? Nós tivemos que fugir do Brasil mesmo, e aí fomos para a Bahia. Tá entendendo? Eu já estava mais velha para ir para a Bahia, na época que seus pais estavam lá, está entendendo? Aí já fui com a minha filhinha, não, era jovem também, né? Então, foi fugida. Foi fugida. E foi profícua. A arte era boa. Está entendendo? A arte era boa. A ditadura não conseguiu destruir o talento das pessoas. Filmes maravilhosos foram feitos. Entendeu? Maravilhoso. Agora, é risco de vida, né? Risco de vida. Você botou um tripé no chão, que era tudo de tripé, você podia ser morto. Agora, eu tinha uma sorte, como tenho até hoje, do povo gostar de mim, tá entendendo? O povo. E como a polícia, de alguma maneira, é do povo, eu era, de uma certa forma, a que fazia a ligação, a que tirava o pessoal era pego fumando e tal, era eu que ia, não sei, sabe como é? Então, era mais aliviado um pouco, pessoalmente, para mim. Mas era terrível, absolutamente terrível. Eu acho que, da minha parte que você falou, da parte do que se fazer hoje, né? O que, eu acho que... Eu vou contar uma história que a Helena contou para a gente quando teve no Latão, no nosso trabalho sobre o Ópera dos Vivos, que foi um processo que durou 3 anos de estudo sobre cultura e política, pré-golpe, durante o golpe, AI-5 e a atualidade. E a Helena contou, ela estava filmando, se não me engano, o Baal, ou... Que filme que é? Enfim, vou contar a história, aí você lembra que filme é. Isso foi em 2009, acho que você falou com a gente. E a Helena estava falando, nossa, está muito difícil filmar. A juventude hoje tem que obedecer a ordem do dia, tem que obedecer a ordem do dia. Ela como diretora, estava se sentindo cerceada, acho que pelo assistente de direção, ou a assistente de direção. Enfim, ela, como diretora, artista, estava se sentindo cerceada pela ordem do dia, que é um termo, a gente que faz cinema e televisão, é aquela tabelinha que chega para a gente, agora, cada dia mais, 2 horas antes. Né? Muito... E ela falou, se cair... A frase é essa, que, para mim, não me saiu da memória. Se cair um meteoro do lado do meu trabalho, eu não posso girar a câmera para lá, porque a ordem do dia quer que eu filme ela. Isso eu acho o grande estrago da ditadura. As pessoas acham... Eu fico vendo pessoas jovens, eu acho isso triste, porque, como a máquina capitalista fez isso, quanto mais eu estiver dentro do combinadinho, mais eu estou sendo eficiente, mais eu estou cumprindo aquele rolê e eu sou eficiente, eu cobro a minha parte. E assim, é muito triste que, se cai um meteoro, você não pode girar a câmera. É um sintoma de uma doença que o capitalismo já nos impôs. Então, eu acho que assim, o que tem na história da Helena, que é modelar, como ela falou que o Brecht é modelar para ela, acho que a Helena é modelar para mim também nisso. E o Stanislavski também, né? O Stanislavski, todo o trabalho dele com atores é deixar o ator pronto para reagir naturalmente, não no sentido babaca de novela, de falar com comida na boca ou andar de qualquer jeito ou ter uma dicção péssima. Não, é a natureza para o Stanislavski, que é estar pronto para o que der e vier. Então, rolou um meteoro, esquece o que você tinha, bem, vai para o meteoro. É esse todo o trabalho do Stanislavski com os atores. E eu acho que a Helena é modelar também no sentido muito estudiosa, muito trabalhadeira. Você só vai estar livre para mudar a câmera para o meteoro se você estudou para cacete. E estudo é trabalho, é errar. Então, eu acho que hoje também tem pouquíssima possibilidade para o erro, né? Outra disciplina do capitalismo. Não erre. Esteja sempre apontando o dedo para o erro do outro. Então, você está sempre apontando o dedo para o erro do outro, você está esperando que te apontem dedo. Então, vai gerando uma quantidade de artistas com medo de errar. E o erro é estudar. O erro é o estudo, é trabalhar. Sim.
Stanislavski, parece que a expressão russa para ensaio é experimentar com os pés. Se você não experimenta com os pés, você não está estudando. Se você não está estudando, você não está ficando forte para mudar, para ser transmutador. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém está com coragem, sem coragem? Ali. Boa noite, gente. Mais uma Helena perguntando. Eu também me chamo Helena. Não tem como não se sentir representada, né, pela Noite de Helenas. Mas a verdade é que me veio à memória agora uma frase do... Me veio à cabeça agora um trechinho de Capitães da Areia, em que ele diz que a Bahia é terra de mulheres fortes. Eu queria saber como foi a sua vivência, como foi, depois de se formar no FBA, como foi para você viver essa atriz que você sempre foi, como você disse desde o começo. Claro que durante sua trajetória vai se formando como pessoa, vai agregando novos valores e tudo mais. Mas eu queria saber como que foi para você viver a Helena em outros estados, em outros pedaços desse mesmo Brasil, em São Paulo, ou performar em outros lugares. Como que foi você, como uma mulher baiana, levar um pouquinho dessa cultura tão forte, tão rica, tão próspera, para outros lugares, para outros contextos? Viver? Não entendi. No final, como... Desculpa, eu não vi o final. O final que você perguntou. Levar esse pouquinho de Brasil, da Bahia, para outros pedacinhos de Brasil, dentro desse contexto. Pois é. Eu acho que um pedacinho da Bahia está de diversas maneiras, por exemplo... Fala no microfone. Oi, desculpa. Está de diversas maneiras esse pedacinho da Bahia. Eu senti também esse pedacinho da Bahia quando a Helena falou no Stanislavski, não é? Que ela falou que é estar atento. Então, eu também vejo aí estar atento, uma atitude espiritual. Né? Você está atento, não é? Para o que vai acontecer em sua volta. Também o Tai Chi Chuan, que eu pratico há muitos e muitos anos, né? E que um período eu levei para a Bahia, né? Um período que... A Bahia, para mim, é mais do que levar um pedaço da Bahia. Não foi isso que você se referiu? É estar na Bahia, ser, está entendendo? O que eu acho que se pode ser, tendo vivido aquela realidade. Acho que é isso para mim a Bahia. E a Bahia é escola de teatro também. A Bahia é essa paixão que eu tenho, né, pelo corporal, sem dúvida, muito corporal, né, pelo teatro, pela atuação, não é? Em geral, seja em palco ou não. Isso é muito baiano. Eu lembro de uma história, quando eu era menina, também, com tipo 17 anos, no começo de tudo, da Lia Robato, né, que é uma grande coreógrafa famosa, né, hoje professora de inúmeros importantes dançarinos, e que ela falou isso, eu vi há pouco tempo no curta. Ela disse que quando a Helena aparecia a performance. Não tinha a menor ideia dessa época, desse retratinho que tem, anunciando esse... Não é? É isso. Então, eu não sinto muito isso. Não sinto. E depois eu saí, quando eu saí da Bahia jovem, eu saí mal, né? Saí como eu me digo, que eu era considerada viada, né? Foi uma expulsão que houve na escola de teatro, escandalosa, né? E eu fui nessa também. Então, não é isso que eu não levo à Bahia. A Bahia está no amor que eu tenho pela sua cultura, né?
pela sua cultura, que está lá pulsante, sempre, na culinária, em tudo, né? É isso. Boa noite. Já foi perguntado aqui sobre as dificuldades da atuação num período bastante sombrio da nossa história. E eu queria retomar a citação que foi feita do Mastroianni para perguntar, na verdade, qual você diria que foi o aspecto mais divertido, então, dessa trajetória? Qual foi o aspecto mais divertido da sua trajetória, retomando a citação que a Helena fez do Mastroianni? Da minha ou da Helena? Minha, né? Sua, por favor. Então, foi a peça que eu mais me interessei profundamente, foi a última que eu fiz, que é esse Insônia, que eu fazia o Vitor, que era um personagem masculino, que sempre foi meu sonho, entendeu? Era fortíssimo. E foi divertida no melhor sentido, não é? Porque ela foi muito profunda e engraçada, tinha um resultado engraçado de humor. Mas é esse o divertido para mim. O divertido para mim é se aprofundar, é entrar em uma que me divirta. Não é o divertido, o leve, às vezes não é. É por aí. Acho que a gente pode fazer a última pergunta, talvez? Ai, meu Deus. Boa noite, eu sou a Beatriz. Estou bastante nervosa, porque, enfim, estou aqui lembrando até de como Tom Zé se refere a Gal Costa, né? Helena Inês me trata com choques elétricos. Parece que a vida está se acabando, se criando, se começando a cada vez, tanto no cinema como agora aqui pessoalmente. E eu fiquei pensando, na verdade, o tempo inteiro aqui e sempre nos filmes, muito o espaço da voz e como a voz é trabalhada nesses filmes, porque, citando até, já que a gente estava falando de outras cosmovisões, citando Vera de Oxaguian, quando ela fala da voz em geral, mas também na ritualística do candomblé. Quando a gente nomeia e quando a gente diz, a gente está também influenciando na matéria, né? Evocar e nomear é criar, fazer presente o tempo inteiro também. E quando eu li isso e quando estive presente com ela e ouvindo isso também, lembrei muito de Helena nos filmes, de Helena atriz, e de cenas, né, por exemplo, como Sem Essa Aranha, aquela cena descendo o morro e gritando e repetindo palavras o tempo inteiro e gritando essas palavras, até que a presença dela se torne algo incontornável, né? Você, como espectador, tendo de lidar com a presença muito forte dessas palavras. Então, enfim, eu digo tudo isso porque eu acho que eu queria ouvir um pouco como é para Helena Inês, atriz e diretora, pensar esse peso da voz, essa presença da voz e essas dinâmicas com o silêncio também para comportar tudo isso que na época não podia ser dito e que hoje também se impõe em presença, né? Mas que, enfim, como é que é esse trabalho, talvez, da voz nas produções, no lugar de atriz, mas também de diretora? Então, sempre foi uma tensão desde o comecinho. Desde o comecinho da escola de teatro, a gente tinha uma francesa chamada Madame Suzette, que era uma figura muito engraçada, típica, sabe? E que ensinava a voz. E por aí foi, por aí foi, por aí foi. E eu, essa semana mesmo, eu estava vendo o método do Antunes, não é? Que é muito interessante, de jogar a voz para trás, na nuca. Não é? É uma constante, absolutamente uma constante. E, para mim, é uma cura também. Se eu estiver exausta, eu tenho que fazer exercícios de voz. Não é? Eu acho que tudo, está entendendo? Você se mantém lúcida,
Existe uma clarificação da ideia. É importantíssima essa história da coluna. Sabe, o pescoço, aqui a coluna, e aqui essa área aqui, assim, ser reta. O Antunes é bom nisso, não é bom? Hein, Geraldinho? Muito bom nisso. Está entendendo? As costas. Tudo isso é ótimo para a voz. Ótimo. E, naturalmente, por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe com vozes ótimas. Meu pai era remador quando era jovem, né? E, então, aquele peito aberto. Minha mãe era cantora. Então, voz, para mim, é importante. Eu também estudei voz segundo o Tai Chi Chuan, o taoísmo, né? E é isso. E, para mim, como diretora, com outros atores, eu sou bem livre. Bem livre. É muito conversado e fica muito livre. Mas, por exemplo, eu fiz uma cena, né, em Alegria, Prova dos 9, que teria sido um horror se houvesse um erro. O efeito contrário, porque era o efeito foi exatamente o contrário. Seria o nome dessa cena, UTI na praia, o orgasmo total. Não é? Então, era um grandíssimo orgasmo, como dizem algumas pessoas, maior do que a vida. Então, como é que eu pude fazer esse orgasmo numa cena, numa performance incrível, chamada, né, UTI na praia, bonita? É o final do filme, praticamente. Como é que eu pude fazer isso? Com um vazio, usando exatamente o vazio, entrando em outra. Aí você podia fazer o que fosse, tá entendendo? Era outra. Mas entra mesmo no vazio. Depois... É isso. Acho que a gente pode finalizar, senão a gente passa a noite toda aqui batendo papo, né? Não sei se alguma das Helenas quer fazer alguma fala final para a gente encerrar e se despedir. Se alguém tem mais alguma última... Olá, sempre tem alguém que quer... Helena, fala um pouquinho da sua memória do Rogério Sganzella, a presença dele, a sua família com 3 filhas, né, mas as Sganzella, artistas, realizadoras. Fala um pouquinho da presença do Sganzella na sua vida hoje e não sei se o que te suscita isso, porque foi uma pessoa tão importante, né, para o cinema brasileiro, para você como pessoa, como atriz, né? E ele está presente ou ele também foi uma coisa que você viveu e que a vida continua? O que você poderia dizer? Então, a presença é imensa, não é imensa. E Rogério dizia: Helena, você não me conhece. E na verdade, eu talvez não conhecesse ele. Né? O Rogério é grandioso. É grandioso. Agora, 2 semanas atrás, isso vai acontecer em setembro, nós recebemos um e-mail de Moscou, de um diretor de um grande centro cultural, e ele dizia, até com vergonha de ser nesse momento russo, né, pelo que está acontecendo na Ucrânia, e estava fazendo um festival mundial. E dizia que o nome de Rogério não poderia faltar. E ele falava, entre outras coisas, com sua magistral ironia. Eu procurei a vida toda. Por isso, às vezes, Rogério talvez tenha razão. Que nome da ironia dele? Não é deboche, é ironia. Não é? É uma coisa altamente intelectual. É fantasticamente intelectual. Esse gênio que é Rogério, a cada dia se revela a mim. Está entendendo? Cada dia eu revendo os filmes dele, eu digo, nossa, que isso? Que isso? Isso agora mesmo com Copacabana Mon Amour, né, ele falando do brasileiro, falando como uma grande nação, né,
como é que ele fala? Ele usa uma palavra, né, que é o lugar, o panteão brasileiro, né, e vem com aquele panteão extraordinário, terminando em Dadá, deusa das matas. Entendendo? Esses filmes foram muito antigos. As pessoas tinham vergonha do Brasil. O Brasil tinha complexo de inferioridade. Foi quando subiu aquele complexo de vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues fala. E foi quando subiu o cinema novo, né, que veio com muita força. Isso tudo era muito no começo. Entendeu? Mesmo o cinema novo não veio com essa visão profunda do que é o Brasil, né, que Rogério tem. Quando passar o abismo aí, vai passar no final do ano, no Festival de Cinema aqui de São Paulo, você vê que filme extraordinário, fala da nossa ancestralidade, isso há 50 anos atrás, tá entendendo? De quem somos nós, como ele diz, o Egito é neto da América, tá entendendo? Nós somos altamente poderosos e cultos, né, escondendo nossa cultura com vergonha de ser brasileiros, né? A minha neta é muito engraçada, ela tem uma educação maravilhosa, né? A mais moça, a filha da Jean, do André, e está numa escola toda incrível, né? Uma escola toda ensina tudo sobre a África e tal. E é muito incrível. E também algumas outras palavras. Aí se perguntou a ela, pensando que ela ia dizer com muita gracinha, né? Como era que era o inglês lá. Ela falou que o inglês era assim. Já veio com outra coisa, tá entendendo? Já está rindo né? É isso. É isso. Então, Rogério é isso para mim, tá entendendo? É o pai dessas meninas, não é? Também já o avô, não é? Há algum tempo. Mas uma vez o Merten falou que escreveu, né, numa crônica assim, Helena Inês e seus 2 maridos, né? Eu não posso esquecer meu primeiro marido, com quem eu tenho uma filha maravilhosa, netas e bisnetos. Então, eu sou uma matriarca, é isso, viu? E muito obrigada pela paciência. Queria agradecer muito, muito a presença de todos aqui, agradecer a Helena, as Helenas, essa honra aqui de ter você com toda essa história, essa carreira maravilhosa e dividir um pouquinho de todas essas histórias com a gente. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. E convidar vocês para a próxima semana, que semana que vem a gente tem Miriam Meller aqui no palco, ao lado de Maria Silvia Beth. Vamos ler um trechinho de Eles Não Usam Black Tie também. E a gente está aqui passando por essas memórias todas e aprendendo muito. Muito obrigada. Salve as belezas desse meu Brasil, com seu passado e tradição. E salve o morro cheio de glória, com as escolas que falam no samba da sua história. Feio não é bonito, o morro existe, mas pede pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Ama, o morro ama, um amor aflito, um amor bonito que pede outra história. Ama, o morro ama, um amor aflito, um amor bonito que pede outra história. Feio não é bonito, o morro
existe, mas pede pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Um amor bonito que pede outra história. Ama, o morro ama. Um amor aflito, um amor bonito que pede outra história. Que pede outra história. Pois é.